Entrevista do dia. A nossa entrevista do dia hoje é para falar sobre uma legislação que garante compensação financeira a familiares de profissionais de saúde que faleceram durante a Covid-19. Esse tema interessa a muita gente. Nós perdemos muitos profissionais de saúde que foram vitimados pela Covid-19 durante os mais de 2 anos em que o problema se alastrou no nosso Brasil, no mundo inteiro, mas mais especificamente sobre o nosso Brasil. Sobre este assunto, eu estou recebendo aqui o advogado doutor Hugo Andrade. É sempre bom recebê-lo. Seja bem-vindo. Bom dia, doutor. Bom dia, Bassam. Bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente aqui na Pernambuco. Agradeço muito a oportunidade de estar vindo aqui falar de um assunto tão importante. Quem agradece é a gente. Deixa eu pedir só para o senhor aproximar mais o microfone. E aí a gente traz essa boa nova, né? A legislação garante compensação financeira a familiares de profissionais de saúde. É uma espécie de alento para quem até hoje sofre com a perca de um ente querido. Mas eu gostaria que o senhor explicasse que legislação é essa, o que é que garante o que é que dá o direito a essas pessoas que perderam os parentes. Bem, Bassam, isso é a Lei 14.128 de 2020, foi criada pelo Congresso. Está tudo ok. Deixa eu ver se esse microfone está ligado aqui, porque... Ah, estava desligado, Tony. Agora sim, doutor, me desculpe, e agora sim. Vamos lá. Bom dia. Vamos começar de novo, doutor. Bom dia. Bom dia mais uma vez a todos. Agradecer aqui o convite do amigo Bassam e falar um pouquinho dessa legislação que já é de 2020, já tem alguns anos, mas que agora o Judiciário está garantindo esse direito à população, aquelas pessoas que foram profissionais de saúde, né? Uhum. Que não podem mais retornar à atividade laboral após ter sido acometido com Covid no período da pandemia, em 2020, 2021 e até maio de 2022, quando perdurou o período pandêmico. E aqueles herdeiros, né, os cônjuges, companheiros de união estável e filhos das pessoas que vieram a óbito, que eram profissionais de saúde e vieram a óbito por conta do Covid também nesse mesmo período. Então, a legislação garante uma compensação financeira mínima de R$50 mil para os herdeiros, né? E se, por acaso, tiver dentro desses herdeiros algum menor, conforme o caso, essa compensação pode ultrapassar até os R$100 mil, porque ela garante ali uma compensação a cada ano de um valor determinado, até a pessoa garantir a maioridade ou completar a faculdade, que isso pode se estender até os 24 anos de idade. Quer dizer, uma compensação financeira para uma pessoa que perdeu seu ente querido ali com os 8, 9 anos de idade, chegando até os 24 anos de idade, fazendo o indexador, multiplicando, pode ultrapassar facilmente os R$100 mil. Neste caso, doutor, só dá direito para quem tem um parente que é profissional de saúde, ou qualquer pessoa que perdeu o ente querido na Covid, por exemplo, os órfãos, né? O governo dá alguma espécie de auxílio também para essas pessoas? Indenização? Essa legislação específica é para os profissionais de saúde. Mas se, por exemplo, tiver uma viúva, eu vou até falar um caso pessoal, minha mãe, meu pai era profissional de saúde e faleceu, minha mãe recebe a aposentadoria dele, ficou para ela, como pensão, né? Mas essa lei especificamente, a 14.128, é uma compensação, não é benefício assistencial. É uma compensação financeira pelo falecimento. Por quê? O que a legislação pensou? Pessoas morreram no local de trabalho e elas poderiam requerer uma indenização por causa disso. Os familiares que ficaram vivos e aquelas que ficaram permanentemente inaptas ao trabalho, também essa lei também garante direito, também iriam pleitear em juízo alguma indenização. O governo, se antecipando a isso, criou já uma compensação financeira que limita, pelo teto, o valor a ser pago, que é R$50 mil, mais um indexador a cada ano, se tiver herdeiros menor. Para já fixar e não haver diferenças de uma indenização para outra, dizer que tua vida vale 50 e a vida de fulano vale 100. Então, ela já criou um teto garantido que para todos tem 50, podendo ser mais, conforme o caso concreto. Nesse caso, quem é que deve acionar a justiça? A viúva, os filhos, pode? Qualquer parente de primeiro grau pode, né? Como é feito esse processo? São os herdeiros necessários. Inicialmente, se a gente está falando de óbito, a gente vai para viúva e filhos. Se a gente conseguir comprovar que tem mais herdeiros, tipo algum neto, alguma coisa que sobreviva
do valor do falecido, ele pode também tentar requerer na justiça. Mas, inicialmente, a lei garante aos cônjuges e herdeiros. E esse valor de 50 mil é rateado igualmente entre eles. Quer dizer, se tem 50 mil para 4, vai ser dividido os 50 mil para 4 herdeiros, incluindo a viúva. Você pode enviar sua pergunta para a gente, 2160-1734 é o telefone para você enviar a pergunta ao doutor Hugo Andrade. Nós estamos falando aqui sobre essa legislação que garante uma compensação financeira aos familiares dos profissionais de saúde que faleceram durante a Covid. Aqui em Vitória nós tivemos alguns, entre eles o pai do doutor Hugo, o doutor Hélio Andrade, foi uma das vítimas da Covid-19 e aí ele tem propriedade para falar sobre este assunto. Para ingressar na justiça com esse pedido é preciso procurar um advogado, né, doutor? A gente sabe que não é uma tarefa fácil. Já temos relato de alguém que recebeu a indenização? Para entrar com essa ação, requerendo, porque o que, é que a lei diz que o governo vai expor os métodos para você requerer, só que ainda não foram colocados, determinados pelo governo, como a pessoa vai requerer esse benefício. Aí o que, é que acontece? Houve a judicialização do fato. E aí, através da justiça, muitas pessoas já estão tendo as sentenças em primeiro e segundo grau, obtendo sucesso. Quer dizer, a ação está sendo procedente e o judiciário está dizendo que sim, a União tem que pagar a esses parentes esse valor de compensação, em forma de compensação financeira. Ou procura um advogado particular de sua confiança, ou pode procurar a Defensoria Geral da União, que ela, como é uma ação contra a União, não é a Defensoria Estadual, é a Defensoria da União, que pode ingressar com a ação também. O mais interessante é que você procure um advogado particular e faça um acordo para que ele possa lhe orientar, né, e seguir todos os trâmites legais para ter direito a esse benefício. Então, aqui em Vitória de Santo Antão, nós temos o doutor Hugo Andrade e qualquer outro especialista nessa área que pode lhe auxiliar nesse processo para que você... É algo que é de direito, como o doutor Hugo disse, o governo ainda não fez não regulamentou, né, a regulação para que isso ocorra. Também não é lá de muito interesse do governo, porque a gente sabe que são muitas pessoas que morreram e aí o governo vai ter que pagar, né? Então o governo não teria tanto interesse em fazer essa regulação, mas a via judicial você consegue ter acesso a esses valores que são garantidos por lei, não é isso, doutor? Exatamente. O governo ainda está pendente de fazer essa regulamentação da legislação para falar como a pessoa vai requerer esse benefício. Mas a Justiça já garantiu, como eu disse aqui no nosso Tribunal Regional da 5ª Região, ela já temos decisões de segundo grau garantindo o direito a receber. E como eu estava falando aqui antes de entrar no ar com você, essa lei já foi questionada pela União junto ao STF. E o STF já garantiu que ela é constitucional. Então, dificilmente haverão decisões que determinem em terceira instância, no STJ, que determine que ela não é constitucional ou que ela está ferindo alguma lei federal. Então, é muito difícil que isso seja revertido, que seja tirado esse direito de receber esse dinheiro por quem está judicializando as ações. É importante esclarecer o seguinte, para receber, para ter direito, é necessário que a vítima tenha morrido pela Covid, né? Porque, de repente, o camarada era profissional de saúde, morreu no período da pandemia, mas não da pandemia. E aí não garante. É preciso estar lá no atestado de óbito, né? É preciso estar no atestado de óbito que foi vítima da Covid. A lei, inclusive, garante que outras comorbidades, quer dizer, diabetes, hipertensão, que também são colocadas no atestado de óbito, não restringe o receber. Estando lá no atestado de óbito que você faleceu por Covid, e tem que ser profissional de saúde que esteja atuando no período da pandemia. Não é uma pessoa que estava aposentada e pegou Covid e faleceu. Ela tinha que estar na linha de frente nesse período. E o interessante dessa legislação é que ela não é só aqueles profissionais de saúde formados, conhecidos como médicos, enfermeiros. Ela garante o assistente social do hospital, ela garante a recepcionista do hospital, o pessoal que trabalha na limpeza do hospital, até mesmo o coveiro, que está lá no final, né, que é onde a gente não quer chegar, que é a ser sepultado, mas o coveiro, que está ali também na linha de frente, ele também, nesta lei, ele é abraçado como profissional de saúde.
bombeiro civil, desde que esteja trabalhando dentro da unidade de saúde no combate na linha de frente, ele vai ser abraçado como profissional de saúde. Bastante interessante. Essa entrevista vai ficar disponível daqui a pouco no nosso canal do YouTube. Para quem ligou o rádio agora e pegou a entrevista pela metade, nós estamos conversando com o doutor Hugo Andrade. Ele é advogado, especialista em causas trabalhistas e previdenciárias, né, doutor? E falando para a gente sobre a legislação que garante a compensação financeira a familiares de profissionais de saúde que faleceram durante o período da Covid. Então, você pode seguir as redes sociais do Dr. Hugo Andrade para ter outras informações. Qual a rede social, doutor? A gente tem a rede social do escritório, que é Andrade Advocacia, e também tem a minha rede social como advogado, que é @HugoAndrade_advogado. Tá lá, e também tem a da minha sócia, que também é minha esposa, que é Priscila @PriscilaAndrade_advogada. Muito também. Bom. Então, doutor, falar de alguma coisa, especificar alguma coisa? Eu acredito que a gente conseguiu tirar algumas dúvidas sobre da população. O importante é salientar que os funcionários, os profissionais de saúde não estão restritos a profissionais com diploma, como a gente comumente associa logo na cabeça, a enfermeira, técnico de enfermagem. Ela abrange várias pessoas que estavam trabalhando ali na linha de frente, desde o pessoal da recepção do hospital, da limpeza, até aquele que estava lá no final da fila, que são os coveiros, por exemplo. Eu cito sempre um exemplo, porque até quando eu li a legislação, me surpreendeu abraçar tanta gente como até chegar nos coveiros, que a gente não vê coveiro dentro do hospital, mas é profissional de saúde. Exato, é verdade. Doutor Hugo Andrade, pela participação. Um ótimo dia para o senhor, viu, doutor? Obrigado mais uma vez por estar aqui e vamos ter aí todos um ótimo resto de semana e precisando da gente, só é chamar que a gente está aqui. Vamos sim. Doutor Hugo Andrade, advogado especialista em causas trabalhistas e previdenciárias da Andrade Advocacia, trazendo essas informações importantes para a gente. Daqui a pouco a gente vai estar compartilhando aí no nosso YouTube para que você possa ter outras informações. Agora